Do zero ao primeiro milhão. Se você está chegando próximo aos 30, eu já tenho mais de 30, esse vídeo é para você. Eu quero te falar aqui como eu fiz com a minha empresa para sair do zero ao primeiro milhão, mas sem promessas extravagantes e sem mentiras. Eu sou André Almeida, eu tenho 37 anos, sou pai de 2 filhos, nasci na periferia de São Paulo, na Brasilândia, no Jardim Paulistano. E com muito sufoco, muito trabalho, eu consegui construir uma empresa. Não foi por mágica, não foi magicamente em pouco tempo na internet, mas eu consegui construir uma empresa que saiu do zero, do absoluto zero, e chegou ao primeiro milhão. E a minha intenção com esse vídeo é fazer com que você, que já está chegando nos 30 ou já passou dos 30, possa entender que não existe uma data limite para você alcançar o que você deseja. Que muitas das vezes não vai ser tão fácil quanto dizem, principalmente se você nasceu pobre, mas é totalmente possível. Existe sim um meio, ou mais de um meio, existem centenas de meios diferentes para você alcançar. Eu vou te falar da minha experiência e do que eu vivi. Eu espero conseguir te agregar e abrir a sua visão, porque eu cometi muitos erros. Se eu soubesse o que eu sei agora, e você já deve ter escutado essa frase dos seus pais, dos seus avós, eu teria cometido muito menos erros, muito menos. Então eu quero vir com essa conversa para poder te auxiliar, para poder te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu cometi e te dizer que hoje, em 2025 em diante, uma das coisas principais que eu não tinha, que era dinheiro para ter equipe e pessoas boas trabalhando ao meu redor, você pode ter com o uso de inteligência artificial. Mas calma, não quero antecipar o conteúdo do vídeo, eu quero que você preste atenção em cada coisa que eu falar e eu espero que você participe nos comentários deixando a sua experiência aqui, porque eu sei que eu não sou o único. Eu não sou o único homem de 30 anos ou mais que se cobra muito por não ser um dos bilionários que a internet vende, um desses caras que ganham dinheiro da noite para o dia como se tivessem encontrado alguma fórmula mágica, principalmente porque você vê muito isso em jovens hoje na internet, mas são pessoas tentando vender, na sua grande maioria, mentiras, coisas implausíveis, ou um mercado que eles já saturaram e ganharam dinheiro de verdade e vão ganhar um pouco mais de dinheiro vendendo alguma coisa para você. E esse é um relato de um empreendedor, um cara da área de tecnologia, mas como você pode ser de outras áreas, isso é indiferente. Se você é um empreendedor, principalmente no nosso país, você sabe como é difícil. E eu, quando disse que eu nasci pobre, eu não estou exagerando, e nem estou dizendo isso para criar empatia ou para que as pessoas sintam dó ou pena de mim, de maneira alguma. O mundo não me deve nada, o universo não me deve nada, eu tenho que correr atrás do que é meu. Mas eu sou um cara que realmente começou do zero, eu já passei fome em mais de um momento da minha vida, e mesmo assim eu perseverei com muito esforço, e às vezes vendo até pessoas ao meu redor sofrendo por minha causa e pelas minhas escolhas, mas eu consegui chegar aqui. Hoje eu tenho um filho de quase 13 anos, um filho de quase 10 anos de idade, e minha vida mudou muito por conta da minha empresa, e vir para a internet também melhorou e piorou algumas coisas, e é sobre isso o que eu vou falar com vocês. Primeira coisa que eu vivi muito e provavelmente vocês vivem é a comparação constante. Eu acho que hoje vocês, empresários que ainda estão no caminho de faturar, e lembre-se que faturamento não é lucro, ganhar R$1 milhão, faturar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, não é ter isso na sua conta. Não é porque eu faturei mais de 1 milhão que eu ando de Ferrari. Totalmente contrário disso. A vida realista de um empresário, principalmente de alguém que quer crescer um negócio, você não vai fazer isso. Vai demorar muito tempo até você poder ter isso com consciência. A não ser que você seja uma pessoa que tem algum desejo, algum fetiche, algum sonho de querer comprar carros mais caros do que você pode pagar, você provavelmente vai priorizar manter a sua família e a sua empresa saudável. Esse é o ponto principal. Mas o viés de comparação acontece o tempo inteiro. Eu mesmo navego nas redes sociais, mesmo hoje, com grandes clientes no meu portfólio, muitos deles que eu já apresentei aqui no canal, eu ainda me comparo. Eu ainda olho para essas pessoas e desconfio. Às vezes eu sei que é verdade, conheço alguns empreendedores da internet, mas eu sei que muito é maquiagem para as pessoas, é maquiagem para vender mais, é peça de marketing. Então você tem que ter isso primeiro na sua cabeça. Se compare sim, mas se compare de maneira saudável. Se compare a pessoa que começou de onde você estava. Eu, quando jovem, quando digo jovem, muito jovem mesmo, eu sonhava com os holofortes que grandes empreendedores da internet tinham. Não a galera do digital, não a galera vende curso, eu sou de tecnologia. Então você sempre sonha em ser o próximo Bill Gates, o próximo Mark Zuckerberg, só que você se esquece que eles estudavam em Harvard, vinham de família já com dinheiro, tinham um network e estavam no lugar certo e na hora certa, porque junto com eles, outros milhares
de não Mark Zuckerbergs estavam na mesma faculdade, nasceram no mesmo país. E não são eles. Eles são pontos fora da curva. Mas nós fixamos a nossa atenção nessas exceções. Porque todo mundo é protagonista da própria história. E você acha realmente que você tem que ser aquele cara. Mas não precisa. E não ser aquele cara não é um problema, tá? Não ser aquele cara não é nenhum problema. Nós temos grandes nomes de tecnologia, como Fábio Akita, que é um nome extremamente respeitado no meio, e é um baita de um empresário. Um empresário com muito sucesso, muito resultado, um cara ímpar na tecnologia, tá? Um cara muito inteligente mesmo. Nós temos outros empreendedores também que são de outros ramos, que são pessoas fora da curva, mas nós não prestamos atenção nessas pessoas. Nós prestamos atenção nas pessoas que faturam acima de todos, os mega ultra milionários. Mas vamos prestar atenção aqui. A maioria dos empresários, quando chegam ao seu primeiro milhão, tem mais de 30 anos. A maioria dos empresários que chegam ao primeiro milhão, hoje eu acho que no Brasil em torno de 18 a 20 mil empresas que faturam mais de 2 milhões por mês. Olha o tanto de gente que tem e você não conhece quase ninguém. Então é totalmente possível. E lembre-se que faturamento não é lucro, mas a primeira ilusão que eu quero te alertar aqui é sobre a comparação. É sobre o problema de comparação que eu, você e todo mundo vive o tempo inteiro. A geração atual vive com coisas menores, que nós, mais velhos, consideramos até besteira. Estética, viagens, enquanto nós que somos empreendedores estamos preocupados com outras coisas. Resultado, crescimento, segurança para a família, mas cada um com sua preocupação, não é mesmo? O importante saiba que você também faz isso, e faz muito. E aí nasce um outro ponto muito importante que eu quero trazer para você nesse vídeo. Com a comparação, nasce a questão de você não comparar do jeito certo. Eu comecei sozinho. Você provavelmente começou sozinho. Eu já tive mais de um negócio. Fabricando Sua Ideia não é a minha primeira empresa, ela é de longe a empresa que mais deu certo. Mas eu comecei outros negócios, eu fali negócios, eu tomei prejuízo, eu quase fui processado em mais de uma vez, eu tive que me virar e aprender a assumir a responsabilidade, a também delegar a responsabilidade a quem é dada a responsabilidade, para que eu não quebrasse. Mas mesmo assim, em vários momentos, eu fali, eu não quebrei, eu fali. Eu fiquei zerado de dinheiro, mas eu ainda tinha meu nome, ainda tinha o meu conhecimento. E lá ia eu de novo recomeçar. Em algum momento eu vou contar a história da Fabricando Sua Ideia, mas eu posso dizer para vocês o seguinte. Em um dado momento, eu tinha R$300 na minha conta. E desses R$300 eu consegui fazer um faturamento de 46 mil. E aí você pode me dizer que, com R$300 você fez 46 mil, hoje é você mega milionário? Não. Porque você aprende com o tempo, e eu aprendi, que o raio nem sempre cai duas vezes no mesmo lugar. Existe mercado, saturação, oportunidade, existem diversos fatores, mas você consegue encontrar padrões para seguir. Mas lembre-se, com a comparação vem sempre a questão da comparação errada, a comparação que não é equivalente. Você tem que se comparar do jeito certo. Eu comecei sozinho, e sozinho é pesado, sozinho é difícil, sozinho você vai ter que literalmente aprender muita coisa. Eu percebi que eu me comparava da maneira errada. Eu me comparava com pessoas que tinham dinheiro, tinham suporte, isso não é demérito. Se você tem uma boa família, se você tem suporte emocional ou financeiro, parabéns, parabéns. Use ele da melhor maneira possível e agradeça pelas pessoas que você tem ao seu redor. Eu comecei sem nada. No começo, você não sabe para onde ir. E aí onde você ou gasta tempo ou gasta dinheiro. Um dos dois você vai gastar, não tem jeito. Se você estudar comigo, você vai gastar tempo. Se você não estudar comigo e for fazer por conta própria, você gasta dinheiro. Este é um exemplo, e é um exemplo que eu demorei de colocar na minha cabeça. Eu achei que por ser autodidata, principalmente, e muita gente da minha idade, coloquem nos comentários, são autodidatas. Pessoas que... Eu vi um comentário recente em uma rede social falando sobre a geração atual, e um senhor de mais de 62 anos comentou que na época dele, ele aprendeu a mexer com marcenaria, serralheria, ele arrumava o próprio carro, fazia a elétrica e a hidráulica da própria casa. Realmente, as pessoas mais velhas desenvolviam habilidades porque elas precisavam daquelas habilidades. Hoje, muita gente não sabe trocar uma resistência de um chuveiro. E isso se reporta à sua vida pessoal também. Você desaprende a lidar com as coisas. E na vida profissional, muita gente que quer empreender não toma coragem porque... Cara, eu vou ter que fazer tudo. Sim, no começo sim, mas existe um caminho melhor. Você pode investir dinheiro em conhecimento, que enxuga o caminho para você.
ou gastar o seu tempo e não gastar o dinheiro. Mas sempre há uma equivalência, sempre existe um equilíbrio natural entre as coisas. Eu mesmo, como eu repito o que eu disse no começo, com toda a humildade que hoje eu aprendi a ter, eu sofri muito pela arrogância de não ouvir quem sabia, talvez a mesma coisa que eu, mas de um jeito diferente. Talvez a mesma coisa que você saiba, eu saiba, mas eu consigo enxugar e te dizer aonde aplicar o que você sabe. E essa é a grande questão. Não é só saber, é saber como usar. E isso é muito importante. Uma habilidade que só a idade te traz. A paciência e a humildade, entenda que ser humilde não é se humilhar, é apenas ser humilde de entender que, cara, eu sei fazer isso, mas eu não consigo. Eu olho e não consigo fazer. Quem pode fazer por mim? Quem pode me ensinar, então, a fazer? Eu não era assim. E isso me custou uma década da minha vida. E eu não tô brincando. Eu sei que o resultado que eu tenho hoje eu poderia ter acelerado em 10 anos. E eu não quero que você perca esse tempo. Agora falando de você, que na verdade é a mesma coisa de falar da minha história. Provavelmente você vive uma história similar. Não igual, não exatamente igual, mas com certeza similar. Quase todo empreendedor no Brasil bate cabeça do mesmo jeito. E aí as pessoas se perguntam, por que então elas não aprendem? Porque nós somos arrogantes e às vezes somos humildes para aprender, mas aprendemos da pessoa errada e aí por se machucar você não quer mais fazer aquilo. É como uma criança que toma um choque na tomada e ela nunca mais encosta na tomada. Mas quando adulto, você tem que entender que você tomou choque porque não estava protegido. Se proteja e arrume o que você precisa arrumar. Se aquela tomada é importante para você, é a única que você tem para usar e você precisa dela, desligue o bendito disjuntor, use equipamento correto e troque a bendita tomada. Se você é um adulto e precisa dar certo, não nasceu rico nem herdeiro, ou mesmo que tenha nascido rico e herdeiro, você quer empreender, você quer fazer algo que gere valor para você e para as outras pessoas, você precisa tomar coragem mesmo se machucando. E aí onde está a grande questão? Eu posso te ensinar tudo o que eu sei, mas um mentor não é um atalho. Entenda isso. O mentor, ele é a pessoa que pode te guiar. Você precisa fazer ajustes. Não existe fórmula mágica, gente, não existe. Eu posso te ensinar tudo o que eu sei. Você nunca vai aplicar igual, você vai adaptar a sua situação. E este é o segredo para você sair do zero e chegar no milhão. É você adaptar soluções, problemas que as outras pessoas tiveram, tá? E eu não tive essa capacidade por muito tempo. Mesmo sendo um cara técnico, mesmo sendo um cara que tem uma extrema facilidade para aprender N coisas, mesmo tendo muito aprendizado sobre marketing, gestão de negócios, tecnologia, eu demorei de aprender a como aplicar tudo que eu sabia, tá? E a entender que eu tenho que fazer ajustes. Teve uma época na minha vida que eu fiquei tão louco, por administração de negócios, KPIs, Business Model Canvas e outras coisas que tem a ver com gestão de negócios, que eu comecei o blog Empreender. Eu vou ver se eu tenho algum archive aqui dele no meu computador para pôr na tela para vocês, mas eu comecei um blog onde eu escrevi mais de 150 posts sobre gestão de negócio. Me deu um know-how absurdo, mas me quebrou, porque eu fiz o que a maioria das pessoas fazem. Como você tem que começar um negócio? Quando você não tem nada, pega toda a cartilha que te ensinaram e joga fora. E eu não tô falando isso brincando. O que você tem que pensar é, eu tenho um negócio pequeno, eu tenho que vender. O que você tem que fazer é validar o seu negócio rapidamente para que você consiga capital. Não quer dizer que você tem que fazer um trabalho porco. Entenda, eu estou te falando que você tem que saber o que você está fazendo, ok? Depois você tem que ter validadores. Qual é o seu indicador de performance? Se eu conseguir pelo menos 3 contratos, pelo menos X vendas que vão cobrir minha despesa desse mês, eu vou continuar nesse negócio. Este é meu indicador de performance. E ainda vou dizer, X vendas relacionado a tanto de esforço que eu tenho que fazer. Um exemplo que eu vou dar, Fabricando Sua Ideia é uma software house, que atende clientes enormes. A B3, nós já fizemos projetos para ele. O Porto de Santos, via Arbitra, nós fazemos. Eles são clientes da Fabricando Sua Ideia. Estamos falando de big players. Quando eu comecei a área de membros, foi a pedido de vocês aqui do YouTube. Não fui eu ia parar o canal, vocês pediram a área de membros. O que eu conversei com os meus sócios com a minha sócia, foi o seguinte: se nós fizermos pelo menos 10 matrículas, é um produto que está validado. Nós não gastamos nada com marketing. Fizemos mais de 100. Isso daí é o poder de validação. Ao validar, nós demos continuidade com aquilo, porque como uma empresa,
tinha que ser um braço de negócio, eu não tinha muita escolha, né? E isso é você primeiro fazer, entender o quanto aquilo é rentável, para daí você tentar escalar. Então, o que eu quero que vocês entendam é, na minha vida, eu pensei muito em plano de negócio, em business model canvas, e são coisas importantes. Estruturar um negócio é importante, mas a primeira coisa em um negócio pequeno é venda. Você começa vendendo para validar o negócio e aí você escala. Então, para ser bem simplista agora com vocês, do 0 ao milhão, chegando aos 30 ou passando deles, vocês percebem que é totalmente possível. Eu alcancei números maiores do que isso. Mas como? O processo foi justamente esse que eu apresentei para vocês. Você começa zerado. Primeira coisa que você deve fazer é ser simples e direto. Vamos fazer um checklist agora? Primeira coisa, valide o seu produto ou ideia. Você não precisa de nada complexo para começar. O que eu recomendaria a qualquer pessoa que está começando agora ou que já tem um negócio? Primeiro, presença digital. Tenha um site, mesmo que simples. Você precisa ter um site com informações da sua empresa. Ela precisa estar presente dentro do Google para quando a pessoa pesquisar, ela aparecer. Ela precisa ter presença em redes sociais. Não quer dizer que você tem que virar blogueiro. Pelo menos tenha um perfil nas redes sociais, ok? Pode colocar na bio uma coisa bem transparente. Tem pouco conteúdo aqui porque eu trabalho muito. Não tem problema. As pessoas querem se comunicar com marcas que pareçam pessoas realmente. Mas você precisa estar presente. Show? Depois disso, você vai cuidar da estética do seu negócio. Crie uma boa logo usando o sistema GA ou usando o Canva, que é gratuito. Logo em seguida, você vai montar um bom orçamento. E eu tô pensando aqui, eu vou falar com a minha equipe, para deixar aqui o link do nosso WhatsApp, onde você pode baixar um modelo de orçamento. Mas o ideal é que você vá lá no Canva, eu te ensino passo a passo, qualquer coisa no WhatsApp, para você gerar um bom modelo de orçamento e uma apresentação da sua empresa. André, isso daqui não vende. Vende porque eu já fechei contratos, não foi um orçamento, não foi um negócio avulso. Eu fechei contratos de mais de 2 anos com a agência de marketing de Brasília, porque o dono da agência viu a nossa apresentação e o nosso orçamento, ele falou comigo em um call, e o que ele falou foi, eu fechei com vocês porque a sua apresentação é linda, e para mim, a estética é tudo. Ele é dono de uma agência de marketing, então naturalmente ele gosta de aparência. Óbvio que não foi só por isso. Ele consultou minha empresa na internet, ele consultou minha empresa no LinkedIn, isso é óbvio. Ele consultou o meu CNPJ, isso é natural, porque eu estava fechando com um player grande. Mas mesmo que você feche com pessoas menores, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos alongar um pouco o vídeo, mas vale a pena. Você não é um golpista, você é uma pessoa honesta. Mas você já percebeu como golpistas ganham dinheiro? Pirâmides financeiras ganham dinheiro? Pegue o material de divulgação desse pessoal. É sempre muito cuidado, é sempre muito bem trabalhado. É uma proposta que vende bem. E hoje você pode gerar isso. Se você é horrível em copy, ChatGPT pode te ajudar pelo menos a fazer uma copy suficiente para uma apresentação da sua empresa, a colocar textos melhores no seu orçamento e contratos. Fidelize tudo em contrato, não importa o tamanho da sua empresa. Tem que ter contrato, senão você vai ter muita dor de cabeça. Oficializar ou pelo menos enquadrar a sua empresa do jeito certo, e aí você vai focar ainda em vendas. No momento que o seu caixa superar as suas despesas, aí você vai precisar de boas pessoas para te ajudar a administrar o negócio, porque aí vira gestão. Lembre-se, venda gera caixa. Gestão gera escala. Você não escala um negócio se você não tiver alguém te ajudando a gerir. Isso não quer dizer um time gigantesco. Você pode usar até o time feito com inteligência artificial para gestão de negócios. Você não precisa tirar um MBA, né? Ok, você pode continuar sendo aquele que faz o trabalho, que é o caso da maioria das pessoas, mas você precisa de gestão. Isso é imprescindível. E não se iluda. Eu vou falar novamente. Faturamento não é lucro. O erro da maioria dos empreendedores pequenos é pegar todo o dinheiro que eles veem na empresa deles e gastar. O dinheiro da sua empresa não é seu. No começo vai ser uma coisa só. Não vou ser hipócrita e dizer que é diferente. Mas o dinheiro da sua empresa não é seu. Aprenda a separá-los no momento certo. E quando é esse momento? Como eu disse, quando suas despesas ficarem menores do que o seu lucro, você tem um lucro, uma movimentação maior, um lucro líquido maior do que você gasta, tá na hora de separar. Tá na hora de separar as coisas. Como muitos empresários, eu vivi o fato de ganhar menos do que a minha empresa tinha, de viver pior do que a maioria das pessoas que eu conhecia, de não ter um carro que eu queria, não morar aonde eu queria, mas a minha empresa estava saudável. E isso que me trouxe até aqui, a um faturamento multimilionário. Mas
Novamente, faturamento não é lucro, eu não ando de Porsche, eu não dirijo Ferrari, e mesmo que tivesse o dinheiro sobrando na minha conta, eu não faria isso, não é algo que me apetece. Se é seu sonho, eu respeito, faça como quiser, mas aprenda que é isso que te leva ao milhão. Então sim, é possível, com 30, 40, 50 anos de idade, chegar a um faturamento multimilionário e ter muito lucro. Porque uma empresa que já te faturou 1 milhão no ano, ela vai te dar um salário muito saudável. Dependendo da sua margem de lucro, em tecnologia as margens são bem mais altas, você vai conseguir ter um salário de médico, mesmo não sendo um salário de advogado, mesmo não sendo um. Não quer dizer que você trabalhe menos que um médico ou um advogado, tá? Você vai ter muito trabalho, mas vai ganhar dinheiro. Então foque nisso. Não se importe com a sua idade. Não se importe com as pessoas ao seu redor. Você tem que se importar com o seu maior desejo. E para você não cair em ciladas, eu vou colocar aqui na tela o nosso vídeo sobre o Exposed de gurus da inteligência artificial. Eu sou da área de tecnologia e eu estou extremamente irritado com tudo que eu ando vendo por aí. Não são profissionais de TI, não são programadores, não são empreendedores, são aventureiros que querem tirar o seu dinheiro. Então assiste esse vídeo e não se esquece, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário para você fazer parte da nossa comunidade.